Enfermagem, sejam todos bem-vindos ao nosso novo quadro aqui do canal Manual da Enfermagem, que é o Navegando pelo SUS. Aqui a gente vai te falar desde o básico até o mesmo mais avançado quando se falamos do SUS. E nessa aula iremos te falar mais sobre os princípios e as diretrizes do SUS. Então pega caneta e papel, te prepara, deixa o like, se inscreve no canal e não perde nenhum momento dessa aula. Me chamo João Victor, sou enfermeiro e professor e sejam todos bem-vindos ao canal Manual da Enfermagem. Nessa aula eu tenho uma missão para vocês, que é para falar sobre os princípios e as diretrizes do SUS. Onde é que eu devo começar falando com vocês? Eu quero que vocês entendam essa diferenciação entre os princípios e as diretrizes. Quando se falamos de princípios, falamos das principais características, ou seja, como é que o SUS está pensando, ok? Então ele serve como base moral, regra, lei e preceito do SUS. Uma dica aqui quando vocês forem ouvir em princípios, vocês vão ouvir em dois tipos de princípios. Os princípios doutrinadores, tá? Doutrinadores, como também os princípios aqui organizativos. Já a gente vai falar o porquê organizativos. Já a gente vai falar o porquê dessa diferenciação. Mas eu quero que vocês fixem que os princípios são as características do SUS. É o que esse SUS está pensando. E já nas diretrizes a gente fala na operalização. Ou seja, o princípio ele pensa e quem vai fazer isso são as diretrizes. E uma dica aqui para diferenciar princípios e diretrizes que eu separei para vocês vai ser o seguinte. Quando se falamos em princípio, vocês vão ter no final universalidade, integralidade e equidade. São os que mais caem nas nossas provas de concursos. Quando se falamos em diretrizes, que são ações, são execuções, vocês vão ter o quê? A descentralização, a ação, a hierarquização, a participação social. Então essa é uma dica que eu deixo para vocês. Porém, vocês podem encontrar questões, aí vocês podem até confundir essas dicas que eu dou para vocês, para não confundir. Vocês podem encontrar questões que vai falar o quê? Universalização, mas ele não é essa ação que eu estou falando. A universalização, ele é um princípio, ele não é uma diretriz. Então, pode ser que vocês podem cair nessa pegadinha. Mas outra dica que eu deixo aqui, nos princípios eles começam com vogais e aqui a diretriz começa com consoantes. Pode ser uma dica aqui para facilitar a sua compreensão, tá? Mas essa é a dica que eu deixo para vocês. Princípios são características e diretrizes são ações que o SUS vai tomar. Princípio pensa, diretriz executa. Ok, turma? Então, essa é a diferenciação entre eles. Vamos lá falar cada um deles aqui com vocês. Vou começar falando aqui sobre os nossos princípios. O primeiro que eu tenho para falar para vocês é a universalidade. O que é? Para ficar como dica, sempre em cada princípio vou deixar uma dica especial para vocês. Quando se falamos da universalidade, se fala que é só vocês pensarem que o SUS é para todos. O SUS, ele não pode excluir ninguém. Ele não exclui. O SUS é para todos. Olha só, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, encontrado na Lei 8080, como também na Constituição Federal de 88. É uma característica da universalidade. Lembrando, vou bater novamente nessa tecla. O SUS é para todos. Ele não pode excluir ninguém, tá? A universalidade de acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência. Ou seja, desde da atenção básica, desde a UPA, desde aqui uma emergência, não posso excluir ninguém, ok, turma? O acesso às ações e serviços devem ser garantidos a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação, outras características sociais. Isso quem vai falar é o nosso Ministério da Saúde, porque antes, o SUS, antes da Constituição, o SUS não era para todos. O SUS era só para quem tinha ali, por exemplo, uma carteira assinada, quem tinha uma garantia de acesso. Aqui não. Quando veio esses princípios, a universalidade, no caso,
ela abriu o SUS para todos. O SUS não vai excluir ninguém. Essa é a palavrinha-chave também. O SUS não exclui ninguém. O SUS é para todos. Já que a equidade, tá? A equidade, vocês podem até confundir um pouquinho, mas preste atenção que vocês não vão mais confundir. A equidade, a dica que eu vou deixar para a fixação vai ser o quê? Ela vai reduzir as desigualdades. Ou seja, quando eu falo na universalidade, eu falo que o SUS é para todos. Mas ao mesmo tempo que eu falo que é para todos, todo mundo vai ter o direito de acesso. Mas a partir do momento que eu tenho um direito de acesso, eu tenho que deixar por igual esse acesso. Porque nem todas as pessoas são iguais, turma. Essa imagenzinha aqui fala muito sobre esse princípio da equidade. Olha só, se eu fosse tratar todo mundo por igual, você percebe que a pessoa queria assistir o jogo de futebol. Se eu quisesse tratar ele por igual, eu daria para essas três tipos de pessoas, eu daria um banquinho do mesmo tamanho para cada um. Porém, vocês irão observar que para essa pessoinha que está maior, para ela está tranquilo. Mas para a pessoa menor está ruim de ver e para o cadeirante ele nem consegue ver o jogo aqui que está se passando. Então, eu tratei eles aqui por igual. Quando eu trato eles por igual, acaba gerando essas desigualdades. Então, na equidade, eu vou tratar essas pessoas por igual. Eu vou dar esse acesso e tornar esse acesso que seja essa garantia com as necessidades do paciente. Por exemplo, o que estava mais alto, ele nem tinha necessidade de utilizar ali o banquinho, porque ele já estava conseguindo ver o jogo. A pessoa mais baixinha aqui, ó, ela precisou de mais banco para conseguir assistir o jogo. Ou seja, eu tratei dessa desigualdade dela para fazer uma justiça social. Já o cadeirante, eu construí ali uma rampa para ele poder assistir o jogo. É dessa forma. E aqui na equidade, vocês irão observar também que até os recursos entram aqui também. Por exemplo, na época da pandemia, o nosso público-alvo que recebeu as primeiras doses da vacina foram aquelas pessoas que estavam mais sujeitas ao vírus, que tinham maiores gravidades, certo? Então, se eu fosse tratar por igual, todo mundo iria receber a vacinação do Covid, mesmo aquelas pessoas que não eram aqui do grupo de risco, como também as do grupo de risco. Só porque aqui eu dei prioridade para aquela pessoa que necessitava mais, que no caso eram esses grupos de risco. Então eu tornei por igual, certo? Deixei ali aquele acesso por igual. Mas vamos ver aqui alguns conceitos. A relação direta com o conceito de igualdade e justiça social, tá? Apesar de todas as pessoas possuírem o direito ao acesso, as pessoas não são iguais, tá? Então eu trato essas pessoas que não são iguais como iguais. Então, por isso, tem necessidades distintas. Então, vou trabalhar com base nessas necessidades das pessoas. Ok, turma? O que é que o Ministério da Saúde fala em relação à equidade? Tratar desigualdades, os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. Show? Por exemplo, se tiver um caso de algum surto de alguma doença em uma região do Brasil, certo? Então, aquela região do Brasil, ela precisa de um investimento a mais, tá? Eu não vou considerar o mesmo investimento que eu faço aqui como as outras regiões, os outros estados. Não, aquela região está precisando mais, eu vou dar uma atenção a mais a ela. Então eu observo onde essa carência é maior para eu colocar ali um investimento naquela região, certo? Um dos exemplos que eu trago para vocês. Ofertar o cuidado e reconhecimento das diferenças nas condições de vida da saúde de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenças sociais e deve atender essa diversidade. Então aqui é uma fala da PNAB, tá? Então é assim que a gente vai caracterizar a equidade. Show, turma? O nosso próximo princípio aqui que iremos falar é o princípio da integralidade. Uma dica é tratar o indivíduo como um todo. Como assim, professor? Se um paciente, por exemplo, ele chega na atenção básica para tratar da sua diabetes, eu não vou tratar apenas de entregar aqueles medicamentos para ele. Não, eu vou tratar ele como um todo. Todos os níveis de saúde, eu vou ter um olhar ampliado para esse paciente. Por exemplo, chegou lá apenas para buscar os seus medicamentos da diabetes, mas eu vou olhar na casa do paciente se ele tem ali um saneamento básico adequado, se, por exemplo, a saúde bucal dele está em dia, eu avalio em relação aqui
a necessidade de um paciente passar para um outro nível de assistência se ele necessitar. Então eu não vou olhar apenas para a doença do paciente. Aqui eu vou tratar esse paciente também com medidas preventivas e curativas. Ele pode utilizar todo o nosso sistema de saúde aqui quando há necessidade. Show, turma? Então, eu olho o indivíduo como um todo e vou tratar ele como um todo e não olhar apenas a doença e tratar essa doença. Ok, turma? Então, ó, coloca todos os níveis de atenção para atender a necessidade do indivíduo. Integralidade na assistência, entendido como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos, como eu falei para vocês, curativos, individuais e coletivos, exigindo para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Considera a pessoa como um todo, atendendo todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração das ações, incluindo promoção à saúde, prevenção de doenças e tratamento e a reabilitação. Quem fala isso é nosso Ministério da Saúde. Show, turma? Então, vou tratar esse paciente como um todo e não apenas ver ali aquela condição que ele está passando e tratar e dar tchau para aquele paciente. Não, porque eu tratando assim, eu evito que ele retorne novamente com outras doenças, ok? Então, essas medidas preventivas vão ajudar em relação a isso também. Show, turma? E aqui, ó, pressupõe a articulação de saúde como outras políticas públicas para assegurar a atuação intersetorial. Professor, o que é que isso quer significar? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que eu faço uma ação em uma escola ensinando aqueles alunos a lavar as mãos. Então, isso daqui é uma atuação intersetorial. Ou seja, eu estou ali atuando na atenção básica, como também a escola ali para ajudar, por exemplo, na lavagem de mão e a importância da lavagem para a alimentação do paciente. Um exemplo que eu trago aqui para vocês. Então, eu posso ter essa atuação intersetorial. Ok, turma? Então, é dessa forma que a gente vai tratar. Continuando, entre as diferentes áreas que tenham a repercussão na saúde, qualidade de vida do indivíduo. Quem vai falar isso também é o nosso Ministério da Saúde. Em relação ainda à integralidade, ela inclui o reconhecimento adequado das necessidades biológicas do paciente, como também psicológicos. Ou seja, se o paciente chegou até mim, você observou que era para tratar diabetes, como exemplo que eu dei para vocês, mas você observou que ele precisava de uma necessidade psicológica, eu posso encaminhar esse paciente também para esse nível de assistência, ok, turma? Ambientais também é importante, ou seja, nosso saneamento básico. E sociais, como é que aquele paciente está atuando na comunidade, naquele meio, também vou avaliar em relação a isso. Porque tudo isso pode repercutir na saúde desse paciente, como também no surgimento de outras doenças ali na região. Causadores de doença, manejo de diversas tecnologias de cuidado, de gestão, de necessidades a este fim, além de ampliar a autonomia das pessoas e a coletividade. Isso aqui quem está falando também é a nossa PNAB, ok, turma? E olha só, agora a gente vai entrar com vocês referente às diretrizes do SUS. Lembra, os princípios são as características e as diretrizes são as ações, a execução ali dos princípios. Show? E a primeira diretriz que eu irei discutir com vocês vai ser em relação à descentralização, ou seja, é pegar esse poder e distribuir ele. Porque distribuindo esse poder, eu consigo deixar esse poder mais próximo do problema, tá? Porque antes a saúde era apenas a nível federal. Então, por exemplo, se um município tivesse precisando de algo, ele teria que ir até a nível federal para conseguir algo ali para a sua população. Com a descentralização, não. A descentralização, eu fico aqui com esse poder mais próximo ali do problema, ok? Então, olha só, é redistribuir o poder, responsabilidades entre os níveis de governo. Assim fica mais perto de descobrir o problema real de cada região. Os níveis de poder que você pode, de governo que você pode encontrar em suas provas de concurso vai ser os seguintes: níveis de governo nacional. Quando eu falo a nível nacional, eu estou falando de Ministério da Saúde. Quando eu falo a nível estadual, eu falo das secretarias estaduais. Aí, por exemplo, Secretaria Estadual do Estado do Ceará, Secretaria Estadual
de São Paulo, Secretaria Estadual do Rio de Janeiro. Aqui vai ser diferente entre os estados. E eu vou ter também a nível municipal, que são as secretarias municipais. E aqui, turma, eu vou ter uma direção única, tá? Em cada esfera do governo. Isso aqui veio da Lei 8080. Ou seja, aqui no Ceará, a Secretaria Estadual é quem vai ter autonomia para as suas decisões. E assim por diante. Lá em São Paulo, quem é que vai ter autonomia sobre a sua Secretaria Estadual? Vai ser São Paulo, ok, turma? E aqui uma característica da descentralização, que ela também pode ser chamada de municipalização, ok, turma? Porque esse poder fica mais próximo do problema, mais próximo dos municípios. Cada esfera do governo, ela vai ter, tá? Cada esfera aqui, esses níveis, eles vão ter autonomia e soberana às suas decisões, respeitando os princípios e a participação da sociedade, certo? Por exemplo, a secretaria municipal, ele vai ter total autonomia ali sobre a sua população, sobre o nível de saúde da sua população. Porque quem sabe que a população está necessitando naquele momento é o município. Melhor do que o município estar com o problema e esperar até chegar na esfera nacional para resolver esse problema. Não, o município identificou, o município tratou esse problema. Show? Mas ao mesmo tempo que ele trata esse problema, ele não pode infringir aqui os princípios do SUS. Não pode, ok? Então ele tem que seguir esses princípios para resolver os seus problemas, ok? O objetivo vai prestar serviços com maior nível de qualidade e garantir o controle e fiscalização por parte da população. Show, turma? Já na hierarquização, o que é que vai acontecer? Na hierarquização, os serviços devem ser organizados por níveis crescentes de complexidade. Aqui vocês vão anotar uma palavrinha-chave que vai ser a regionalização. Já que essa regionalização é o processo articulado entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos. Ou seja, digamos que ali no município X, eu preciso de um nível de atenção, porém ele não tem esse nível. Por exemplo, ele precisa de uma clínica, mas ali não tem na sua região. Não tem o serviço que atenda aquela população. Então, o que é que ele pode fazer? Ele pode pagar um município vizinho, que tem esse nível de atenção, que tem o serviço que a população exige. Ele paga aquele município, tá? E assim ele pode encaminhar a sua população para aquele município que tem o serviço que a população do município X está necessitando. Então é assim que vai ocorrer essa regionalização. Perfeito, turma? E assim eu consigo atender a população. Deve proceder às divisões de níveis de atenção e garantir a forma de acesso aos serviços que façam parte da complexidade requerida de cada caso. Já que quando a gente fala da hierarquização, aqui no decreto de número 7.508, ele fala do acesso universal, igualitário, ordenado às ações e aos serviços de saúde. Se inicia pelas portas de entrada do SUS. Quando eu falo da porta de entrada do SUS, eu estou falando da atenção primária, porque a atenção primária é aquela que fica mais próxima da população. Lembra que eu tenho que chegar mais próximo possível do problema, então eu estou chegando mais próximo da população, atenção básica, tá? E a partir da atenção básica, por exemplo, o paciente chega ali necessitando de uma ajuda ortopédica, ele quebrou a perna, né? Chega na atenção básica. Eu posso encaminhar ele para um nível de complexidade a nível aqui de urgência e emergência, porque ele quebrou a perna, como também, se ele já está em tratamento, eu posso levar ele para uma clínica que tenha um ortopedista, um serviço que tenha uma ortopedia ali para cuidar também da causa daquele paciente, ok? Ah, mas ele vai precisar de uma internação, então vou levar esse paciente para também um nível de internação. E tudo isso começou aonde? Da nossa atenção primária, certo? Da nossa atenção primária. Aí eu vou para a atenção secundária até chegar na minha terciária, avaliando os níveis de complexidade do serviço e do paciente. Show? Então aqui entre essa hierarquização, no decreto, eu tenho a atenção primária, atenção às urgências e emergências, a atenção psicossocial, serviços de
serviços especiais de acesso aberto, e aqui eles vão referenciar a população aos serviços de atenção hospitalar e aos ambulatórios especializados, conforme ao nível de complexidade daquele paciente, da necessidade dele, eu vou encaminhar aqui para essa hierarquização, ok? E aqui é o que eu mostro para vocês. Eu tenho uma unidade de saúde que pode ir para o município, que eu posso levar para um polo, ou seja, o município não tem um serviço, mas tem um município que tem um polo de atendimento, posso levar esse paciente para esse polo, como também eu posso avaliar também essa região desse paciente. E eu posso tanto referenciar como contra-referenciar esse paciente, ou seja, ele pode estar nessa região e ele pode voltar para a unidade básica de saúde. Então, eu tenho esses níveis que eu posso estar realizando, procedendo com o paciente, ok? Por exemplo, ele estava na atenção terciária, estava hospitalizado, certo? Saiu da hospitalização e ele vai lá para a atenção básica continuar o seu tratamento. Então, pode acontecer isso daqui, as referências e contra-referências. Beleza, turma? Então, esse aqui é um dos diretrizes do nosso SUS. Continuando aqui nossa parte de diretrizes, eu tenho a participação da comunidade, ok? E aqui eu vou ter uma garantia constitucional que a população, por meio de entidades representativas, participará do processo das políticas de saúde e do controle da sua execução. Porque quem sabe mais do problema do que a própria pessoa, que está ali, a própria população, a própria comunidade. Então, a comunidade, ela vai sim fazer parte aqui do processo de saúde e das suas execuções também, em todos os níveis, desde o local até a nível federal, tá? Aqui vamos ter a participação da população definida como o controle e também fiscalização das execuções das saúdes públicas, ou seja, a população pode sim fiscalizar se aquela ação da saúde está sendo executada da forma que está ali no papel. Show? E aqui é onde vamos ter o controle social, certo? Aqui é onde vamos encontrar o controle social. As diretrizes da política de saúde são sempre detalhadas nos planos municipais e estaduais. Então, a população tem acesso a esses planos e a população vai o quê? A população vai fiscalizar se essas ações, tá, estão sendo executadas ali naquele município, ok? Sendo que a população tem acesso a esses planos, como eu acabei de falar para vocês. Vamos ter aqui os conselhos de saúde e as conferências de saúde, onde que aqui, nos conselhos, como também nas conferências de saúde, que a população vai ter a sua participação, que vai ter a sua contribuição quando eu tenho os conselhos e as conferências de saúde, ok, turma? Então, esses são algumas diretrizes que eu tenho para discutir com vocês. E aqui eu tenho um deverzinho de casa para vocês, que é para ler o artigo 198, tá? O artigo 198, ele vai aqui dar mais informações para vocês sobre as diretrizes. Já na Lei 8080, você vai ter tanto a Constituição, mais os princípios. E aqui, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, tem cerca de 14 princípios. Te falei aqui de 3, né? Então, temos mais princípios aqui que regem o SUS. Geralmente, para quando falamos em provas de concursos, são aqueles 3 que mais caem. Mas vocês devem ler todos esses princípios. Porque, por exemplo, a banca pode cobrar qualquer um desses 14, tá? Pode sim, tranquilamente. E você deve dominar se você quer aqui dominar as suas questões de concurso. Porque quando falamos de SUS, falamos tanto na nossa execução aqui no nosso cotidiano, na nossa atuação de enfermagem, como também na nossa atuação de saúde, como também se falamos em concursos públicos, que é bem cobrado. E vocês também devem ler aqui as nossas políticas. Lembra que eu falei muito aqui da PNAB, né? Uma das políticas de saúde. Temos várias outras políticas e você fica com esse deverzinho de casa para você acompanhar e dominar, navegar pelo SUS, que esse é o nosso objetivo aqui com essas aulas. Turma, e se você ficou até nesse momento, vou te pedir só mais uma vez para deixar o like, se inscreve no canal para a gente trazer mais conteúdos como esse, melhorar cada vez mais a qualidade para vocês e vocês dominarem a enfermagem, ter um manual mesmo da enfermagem em suas mãos.
Não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal, porque temos também nosso objetivo de chegar aqui a 100 mil inscritos até o Natal, até o final do ano de 2024. Será? Se você vai dar expressa então para o professor João, então ó, não esquece, deixa o like e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. Vou ficando por aqui e vou deixar uma playlist apenas sobre SUS para vocês, como também o último vídeo do canal. Vou ficando por aqui, beijão, aguardo vocês nas minhas próximas aulas. Valeu, enfermagem!